os ardis subtis do inimigo das nossas almas. Porque ele é subtil. Nunca pense você que ele vai aparecer à sua frente e eu sou o diabo. Não. Ele aparece subtilmente. Uma pessoa até nem, às vezes, se não tiver atenção, não vai saber que é ele. De forma muito como que sendo inocente, né? Ele começa a rastejar, a entrar na vida das pessoas. E devemos estar atentos a essas coisas, principalmente nesses últimos dias. Porque assim diz a Bíblia também, não é? Que a fé vai diminuir, as pessoas cada vez mais dependem da sua própria intelectualidade, da ciência, não é? E é como se os Mercedes deixam de acreditar na fábrica de Mercedes. Acham que são eles próprios os maiores, não é? Nós temos que crer no nosso Criador e Senhor, nosso Deus. Amém? E então, o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele escreve aqui em 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo entendimento e revelação da Tua palavra. Não queremos ler a Tua palavra de forma religiosa, mas queremos estar abertos à revelação do Teu Espírito sobre a Tua palavra, Senhor. Porque é para essa revelação que nós depois aplicamos na prática que nós temos vitória e sucesso. Senhor, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo diz, 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são permitidas. Todas as coisas me são permitidas. Mas nem todas são saudáveis. Que tradução é essa? Ok? Tudo me é lícito. Tudo me é lícito realizar. Aqui está a brilhar aqui. Mas eu não permitirei que nada me domine. Deixa-me ler de outra tradução. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando uma pessoa se deixa dominar por uma dessas coisas, uma coisa é certa. Esse domínio dessa coisa sobre a vida dessa pessoa vai fazer com que ele se afaste mais e mais de andar com Deus. Vai se entreter mais e mais com essas coisas. E nós, Deus primeiro em nossas vidas. Amém? Agora, literalmente, Paulo estava a dizer, todas as coisas são necessárias, porém, nem todas as coisas são rentáveis. São boas para nós. Amém? Por isso eu não vou deixar dominar. Embora sejam legítimas, sejam lícitas, eu não vou deixar dominar por essas coisas. Porque o Senhor meu é Deus. E não essas coisas. Não vão dominar. E assim nós temos que, na verdade, ter um coração aberto, estarmos ligados a Ele, sermos, como é a palavra agora que me falta a palavra, sermos sábios. E não vamos julgar o próximo porque eu faço de outra maneira. Não, vamos respeitar, ser tolerantes, sim ou sim. Ser tolerantes, amém? E não vamos logo entrar em críticas porque faz de uma maneira diferente. Não, vamos ter calma. Amém, amados? Então, não se deixe dominar por essas coisas. O apóstolo Paulo aqui não está a dizer, quando ele diz todas as coisas, ele não está a dizer que também o pecado é lícito. Ele não está a dizer isso. Não é? Ele está a dizer que tudo quanto não seja pecado, porque claro que o pecado não é lícito, desobediência a Deus não é lícito, não é? Tudo quanto não seja pecado, nós, em nossas vidas, nesta vida, aqui neste mundo, podemos definir como correto ou errado para nós. Amém? Ok? E esses ardis subtis do inimigo das nossas almas, a maior mentira que ele pôs na cabeça dos homens nesta terra é que ele não existe. É a maior mentira. Ele é o pai da mentira, não é? A Bíblia diz. A maior mentira que diz, ele não existe, eu não acredito nisso. Já caíste. Ele existe, Jesus diz que ele existe, e ele tentou Jesus ou não? E outras coisas, outras situações mais. Só que ele agora não tem poder, porque Jesus já arrebatou todo o poder que ele tinha, até no inferno. Amém? Até sobre a morte. Deus Jesus arrancou a chave do inferno e da morte. Ele não tem mais poder. Ele só vai poder operar na sua vida se você o aceitar. Se você tiver medo. Olha, medo é confiança nele.
Fé é confiança em Deus. Aliás, no hebraico não existe palavra fé. Fé em Deus. No hebraico existe, em vez de fé em Deus, é confiança em Deus. Dependência de Deus. Amém? Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém? Por isso, não vamos deixar cair em tentação e não vamos pegar em coisas que nós achamos que são lícitas e essas coisas começam a dominar as nossas vidas, começam a nos afastar dos caminhos do Senhor. Começamos a dar mais importância a essas coisas do que a Deus. Isso não convém, não é? E como diz assim, nós às vezes dizemos que não tem mal, não tem nenhum mal, pois não. É só uma mentirinha. Essa é uma mentirinha, não tem mal, pois não tem mal. Tem sim. É uma meia verdade, é uma mentira inteira. Meia verdade é uma mentira inteira. E quem é o pai da mentira? Sabemos quem é, não é? E é isto o apóstolo Paulo, se me permitem, vou parafrasear, ele diz assim: há muitas coisas nesta vida que são legítimas. Porém, eu não me vou deixar dominar por nenhuma delas, por mais legítimas que sejam. Não me vou deixar dominar por elas. Quem me domina, quem é o Senhor da minha vida é Jesus. Amém? Senão essas coisas vão me tirar do foco de Jesus. A Bíblia diz que nós temos que ter perante os nossos olhos Jesus. O nosso foco deve ser o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E nós não precisamos ser religiosos para termos Jesus. Aliás, Jesus nunca foi religioso. Não é? A religião é mais uma forma para dominar as massas. Os irmãos bem sabem aqui nessa igreja, quem dá a oferta dá porque quer. Dá porque sabe o que a Bíblia diz, que a palavra diz, e traz voluntariamente, sim ou sim. Porque Deus não gosta que as pessoas sejam obrigadas a andar com Ele. Não. É assim, vida e morte, bênção e maldição. Escolhe vida. Ele não obriga, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele não obriga, mas dá-nos a escolha. E depois nós temos as consequências da nossa escolha. Então, amados, da mesma forma, o Senhor não nos obriga a andarmos nos seus caminhos, mas se somos seus filhos, se o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, é legítimo que nós o façamos. Amém? Que andemos e crescemos cada vez mais nele, no conhecimento dele, etc, etc. Agora, como eu disse há pouco, a Bíblia diz em João 10, versículo 10, Jesus a explicar, ele diz que o ladrão só vem... O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, por mais subtil que ele venha, que o ladrão venha, o inimigo das nossas almas, ou o diabo, ou Satanás, como você quiser, ele não vai dizer, eu sou o diabo. Não. Ele vem de uma forma assim, que você muitas vezes, se não tiver atenção, não vai notar que é ele, vai parecer que é de Deus. Não é? É lícito. Mas isso é para ele começar a minar a sua vida. Começar a trabalhar. Ele não ataca assim as pessoas de forma aberta, flagrante, como muitas vezes as pessoas pensam, mas ele é astuto. A Bíblia diz que nós temos que estar cuidado às astutas ciladas do diabo. Ele não é estúpido. Ele já anda cá há muitos milénios, não é? E frequentemente ele age e ataca as pessoas de formas diferentes que elas nunca esperavam, de formas que, enfim, nunca lhes passou pela cabeça aquela forma, amém? E sempre vem aparentando o bem. Aparentando o bem, não é? As pessoas começam a falar que não há mal algum nisto, não há mal algum naquilo, não sei o que mais e tal, mas não sabem que já estão a meter-se nos planos dele, para as suas vidas, não é? Não tem mal algum, achas que sim? Eu acho que não tem nada. Pois, e o apóstolo está a dizer essas coisas aqui, amém? Ele não está a dizer que o pecado, eu repito, é lícito, não é isso que ele está a dizer. Há coisas que não são pecado, que são lícitas, sim ou sim. Porém, nós devemos saber conhecer os nossos limites em tudo. Tudo quanto é demais é ilícito ou não. Nós temos que saber os nossos limites. Você pode comer, você pode beber um copinho e tal, não é?
Mas, se você começar a abusar, você vai meter-se em gludices, em bebedeira, isso já é mau. Já não é lícito. Amém? Devemos conhecer os nossos limites em nossas vidas. Quem diz em comer e em outras coisas mais. E o apóstolo diz assim aqui, em 1 Coríntios 6, versículo 13. Ora, não é o 13 de João, é 13 de 1 Coríntios 6. Isso. Os alimentos ou os manjares são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto uns como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porquê? Porque no momento em que você aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai habitar dentro de si. Nós somos o templo do vivo Deus aqui na terra. A igreja, cada membro da igreja, cada cristão, cada pessoa que nasceu de novo, que aceitou Jesus, é o templo de Deus. O templo não são essas lindas monumentos aí que a gente vê por aí fora, pensa que está lá para dizer, não tem nada, zero. Lá tem morte. Deus habita em templos não feitos por mãos de homens. São aqueles que nascem de novo, amém? Que vêm habitar dentro de nós. Então, ele diz aqui que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por quê? Porque nosso corpo passou a ser o templo do Senhor. E nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Aqui Paulo faz uma clara distinção entre coisas legítimas, como manjares, como as comidas, refeições, etc., os jantares, e que não há mal nenhum nisso, desde que a gente não abuse, não é? Desde que a gente não vá além da conta. E como pastor de igreja, eu devo estar atento e devo sempre impedir que o pecado entre rastejando para a igreja, na vida das pessoas, não é? Para dentro da congregação, mas deve agir de forma sábia, amém? De forma sábia, conforme a liderança do Espírito de Deus. E o pecado pode vir em ondas de pecado, uma atrás da outra. Já aconteceu? Acontece uma coisa, depois acontece outra, tudo mal. Parece que, o que é que eu estou a fazer aqui? Será que eu não tenho direito a ser alegre na vida? Já passou por isso? Ele vem, ataca, mas você fica firme no Senhor nosso Deus, não é? Fica firme no Senhor. E Deus vai olhar para si e dizer assim, olha aqui um filho guerreiro, olha aqui uma filha guerreira. Esse confia mesmo em mim, não é? E ela alegra-se, e ela agrada-se dessa nossa atitude. Por vezes as igrejas estão atingidas por problemas matrimoniais, por problemas de perversidade, sei lá, não é? Luxúrias e outras coisas mais, que a Bíblia qualifica mesmo de pecado. Aí não são lícito ou ilícito, é pecado. Pecado é pecado. Amém? Gálatas 5, na carta à igreja de Galácia, 5, versículos 19 e 21. Diz assim a Bíblia: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Sabia que idolatria não é nada de espírito, mas é carne, é obra da carne, é religião? Idolatria, feitiçaria. Pensam que nada disso, não tem nada espiritual, zero, é da carne. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, nesse espírito. Porque há pecados hoje em dia que então não havia, não é? Por exemplo, drogas, outros vícios, não é? Por isso, já há 2000 anos atrás, o Senhor pôs isso lá, na sua palavra. E coisas semelhantes a estas, sabendo Ele que viriam outras coisas que então as pessoas não conheciam. Acerca das quais, de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E isso é mau. Escusado-se a dizer que todo o crente deve amar o Senhor e deve guardar-se de andar em pecado, de andar nessa coisa das obras da carne, etc, etc, mas guardar a sua palavra em seu coração. Satanás
pode trazer em nossas vidas muitas formas. Ataca-nos, porque ele não tem poder contra Deus. Não tem, minimamente. Minimamente, não tem. Ele sabe disso. E sabe também que os seus dias estão contados. Ele sabe disso. Então, para fazer mais mal a Deus, como ele não pode fazer diretamente a Deus, ele vai fazer mal a quem Deus ama muito, que é a humanidade. E põe fortalezas nas suas mentes, intelectualidades, sofismas, filosofias, que Deus não existe, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para as pessoas se afastarem dele. E depois ele, uma vez que eles não têm Deus, ele está a mercê nas suas mãos. Ele faz o que quer. Não é? E as pessoas nem sabem que têm direito de se defender em nome de Jesus. E são atacadas, as coisas más prevalecem, etc, etc. Porque muitas vezes ele vem, queridos, parece que é de Deus, vem aí um negócio, vem aí não sei o quê, isto vai dar certo, Quando a coisa dá um buraco, um grande buraco. Não é? Mas eu parecia que era bom, parecia que vinha da parte de Deus, não sei o quê, mas olha. Pois é, a Bíblia diz, em 2 Coríntios 11:14. 2 Coríntios 11:14. A palavra diz assim. Pronto, esta é outra tradução, ok. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha aí. Vem com mãozinhas fofinhas, parecendo que é Deus que está para anjo de luz. Quantos foram enganados por anjos de luz? Quantos? Infelizmente, com todo o respeito. Quantos caminham a pé quilómetros e quilómetros para ver uma coisa de um anjo de luz fez anos atrás? Quantos? E não discernem. E usando outras formas, o legalismo, a religião usa outras formas para proibir as pessoas na sua forma de vestir, naquilo que comem. Não podes comer isso, não podes comer aquilo, não podes. O apóstolo Paulo diz: comei de tudo o que há no açougue, aliás, açougue não, no açougue, é talho, né? No mercado, com ação de graças a Deus. Tudo é tudo ou não? Apenas se, Pai, obrigado por esse alimento, Senhor, obrigado, Senhor, santifica essa comida que eu vou comer agora em nome de Jesus, e pronto. Amém? Religioso, eu não como isso, eu não quero aquilo, eu não quero. Isso não, acabou. Jesus pagou o preço na cruz para isso tudo. Amém? E então, o legalismo, as igrejas religiosas, as igrejas mais antigas, mais tradicionais, a mulher não pode vestir calças, a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode rapar as axilas, não pode rapar os pelos das pernas, não pode pôr calça, tem que andar de vestido com aqueles pelos todos aí, coisa, não é? E a mulher não pode cortar o cabelo, então anda com um grande totó atrás da cabeça, não é? E é ridículo isso. É ridículo, não pode usar brincos, não se pode maquilhar. Graças a Deus pela maquilhagem. Porque a mulher, se não fosse a maquilhagem, se você se encontrasse com ela à meia-noite, você desmaiava, pensava que oh, meu Deus. Graças a Deus pela maquilhagem, mano. É verdade, mano. E é assim, amados. O pecado vem para nos escravizar. Esse legalismo, essa religiosidade toda, vem para dominar o povo. É uma forma de domínio. O povo não faz mais nada porque quem manda somos nós. E se fizer, estás pecado, vais para o inferno. É isso. Mas Deus não é assim. Pois não. Deus é cavalheiro, perfeito cavalheiro. Então, todos nós, como cristãos, somos fortes em algumas áreas em nossas vidas e em outras áreas somos fracos, precisamos de desenvolver, precisamos, estudar, precisamos praticar mais aquela situação para sermos mais vencedores naquela situação, etc, etc. Amém? Como, por exemplo, numa situação, num grupo de pessoas, de cristãos, há uma pessoa que abre o seu coração a outra que está ao lado e diz assim: já viste fulano ou fulana, pá? Já viste, pá? Essa pessoa diz que é de Deus, pá, que teme a Deus. Mas olha, não estou a ver, isso não é de Deus.
Isso não sei o que, não sei o que. E outra pessoa, eu também penso assim. Você acha que isso é lícito? Acha que isso é lícito? Não é? Já estamos a julgar a pessoa, não é? E, sabe, outras vezes, eles começam a julgar as pessoas, uma pessoa, porque essas outras duas ou mais pessoas têm algo em comum contra ela. Então juntam-se. Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio sacudir a religião e pôs a religião no seu lugar, ou não? Então os religiosos da época odiaram Jesus, tentaram matá-lo. Os fariseus, os saduceus e um grupo político, os herodianos. Os herodianos são aqueles, na altura eram políticos que usavam o púlpito da igreja para falar de política. Esse púlpito aqui não é para falar política, é para falar da palavra de Deus, que é mais importante. Amém? Então, eles odiavam, os fariseus odiavam os saduceus odiavam os herodianos, e os herodianos os fariseus, por aí vai. Eles odiavam-se, não se podiam. Mas encontraram um inimigo comum, ou não? E juntaram-se os três, esquecendo as suas diferenças. Vamos matá-lo. Porque ele estava a lhes dar nas orelhas. Ele estava a dizer claramente quem eles eram. E não gostavam, eles não gostaram, pois não? Esse homem vai fazer a nossa vida cair na desgraça. Mas já acabar com ele, ou não foi? Religião não, irmãos. Relacionamento com Deus, sim. Amém? E então, é assim. E os três levantaram-se contra o Senhor. Mas o Senhor Deus, os seus planos eram muito mais além, muito mais profundos, muito mais sábios. Que eles pensavam que pronto, já o matamos, acabou-se. Já está crucificado. Já, não é? O inimigo das nossas almas, o diabo estava todo contente a esfregar as mãos. Yes, yes, eu agarrei-o. Mal sabia ele, 3 dias depois, ele ia provar a maior das derrotas em sua vida, quando Jesus ressuscitou ou não. Depois começou a haver a expansão da pregação da palavra de Deus. Pessoas muita gente veio à salvação naquela Ásia Menor e estendeu-se para a Europa e para a Ásia, etc., para a África. Muitos aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, não é? Mas depois também veio a religião. A religião também veio usando Jesus, o nome de Jesus, entrou também porque, espera aí, vamos usar esse nome, as pessoas gostam, não é? Vamos usar. Então massas e massas seguiram essas mensagens. Ora, no caso, havia uma igreja em Corinto, lá na Grécia, a igreja de Corinto, em que Paulo escreve, os irmãos sabem que ele escreveu uma carta, uma epístola àquela igreja, porque eles estavam a fazer coisas que não era lícito. Era totalmente ilícito, ilegítimo e pecado. O que eles estavam a fazer? Nós já falamos disso um tempo atrás. Havia fornicação, havia incesto na igreja, e quando era para tomar a ceia como nós tomamos, faziam daquilo uma farra, desculpem o termo, não é? Assim a maneira, vulgarizando as coisas, sem temor nenhum a Deus. E o apóstolo Paulo escreveu-lhes, porque, onde está o vosso respeito, a vossa maneira de saber estar perante Deus, porque Deus é digno, ou não? Vocês estão a vulgarizar, estão a menosprezar essa situação sagrada que Ele morreu na cruz, Ele deu a sua vida, teve imensas dores por si e por mim, e agora vocês estão a fazer isso? Ele não merece isso, amém? E pronto. Então, voltando um pouco atrás, o inimigo, Satanás, usa o legalismo, os cabelos, como eu disse, as calças, os brincos, etc, etc. Eu, quando era mais jovem, ai meu Deus, perdoa-me, Senhor, eu faço com respeito. Quando eu via aquelas irmãs com os totós grandes assim, eu lembrava-me daquela canção portuguesa que na Força Aérea a gente cantava muito, nas nossas farras na Força Aérea nós cantamos muito isso. Ai Dona Aurora, e o carrapito fica-lhe bem, não é? Ai Dona Aurora, eu era os carrapitos, lembravam da Dona Aurora.
não é? E diz: Pai, mostra a revelação, Pai, em nome de Jesus. Aquelas pernas todas cheias de pelos. Senhor. Enfim, cada um é como cada qual, não é? Temos que respeitar. Mas eu quero dizer uma coisa. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 3, versículo 17, 2 Coríntios 3, versículo 17, a palavra de Deus diz: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há... não é religião. Não é religião. É o quê? Liberdade. Liberdade. Diga comigo, liberdade. Amém? Amém. Também não é liberalidade. É o abuso da liberdade, não é? Anarquismo, se você quiser. Não, também não é isso. É liberdade. Você tem direito à livre escolha. Você tem livre arbítrio. A razão por que o Senhor, quando criou o Jardim do Éden e pôs lá os homens, antes disso, Ele colocou lá uma árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. E Ele disse para o homem e para as mulheres: olha, vocês têm aqui 1.500 árvores de fruto, vocês podem comer de tudo, sirvam-se à vontade, mas daquela árvore vocês não vão comer, porque se comerem, certamente morrerão. Por que Deus fez isso? Por que Deus pôs aquela árvore lá? Se Deus não tivesse posto aquela árvore naquele jardim, Ele não estava a dar livre escolha aos homens. Ele estava a ser um ditador, ou não? Então Deus deu escolha ou não deu escolha? Você tem escolha hoje ou não tem? Eu tenho escolha? Tenho. Deus não é ditador. Amém? Ou seja, onde está o Espírito, onde está Deus, que é Espírito, o Espírito Santo, ali há liberdade. Não religião, liberdade. É ali que Ele age. Ele gosta de sentir-se bem-vindo. Ele gosta de sentir que as pessoas o amam. Amém? Gostam de ver as pessoas agradá-lo. Porque Ele é nosso paizinho querido, ou não? Ele é o nosso paizinho. Ora, legalismos são formas de agir que é para dominar. A palavra não diz exatamente que é pecado. Não é pecado não cortar o cabelo. Ou é pecado não cortar o cabelo. Não. Mas são formas, o legalismo usa isso, amém? Como é lícito que não convém se cortares o cabelo. Não, é lícito. Para apresentar-te bem, para se sentires bem com o teu ego, ou não? Eu não é. Amém? É claro que a gente vem para a igreja, a gente não vem para a igreja de biquíni, ou de calções de banho. Pois não. Isso é ir um pouco, isso é abusar um pouco, não é? Ir além dos limites. Então, tudo com medida. Tudo com respeito, ou não? Tudo com moderação. É isso. Deus é assim. Então, eu quero qualificar algo. Agora, dito isto, muitas vezes Deus diz algo no seu coração. Ele fala: olha, não faças assim, olha, não vás para além, olha, não digas isso, seja o que for. Ele diz, uma vez, aquela vozinha dentro de nós: não vais, não faças, não hajas assim. Nós ouvimos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e ele é paciente. Não faças, não digas, o que estás a pensar está errado. Muda de pensamento, muda de estratégia. As pessoas ouvem, mas muitas vezes ignoram aquela vozinha que nos avisa. Amém? E depois, quando agem de acordo, entram em pecado ou não. Isto era Deus, o Espírito Santo a falar ao seu coração para você não fazer. Porque Deus sabe, se fores por aí, tu vais dar com a cabeça na parede. As coisas não te vão correr bem. Ele aconselha-nos. Ele é o nosso conselheiro, ou não? O Espírito Santo. Ok? Então, porque o inimigo também, do outro lado, vem, ele usa a mente, essa massa cinzenta aqui dentro, a mente, que é a vontade, as emoções, etc. Ele usa isso para dominar a nossa vida. A Bíblia diz que ele torna a nossa mente, com as suas coisas, com os seus truques, numa fortaleza. E essa fortaleza opera apenas segundo a vontade dele.
Não aceitamos Deus, não aceitamos isso, porque não acredito, porque não sei o quê. Fortaleza. Ele está a controlar isto aqui em cima. A nossa batalha contra ele é aqui, na cabecinha. Não é? Então, a Bíblia diz, 2 Coríntios 10, 4 a 5. O Senhor nos deu armas. Essa arma é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Né? Ele deu-nos a sua palavra para nós falarmos, como vimos a pastora fazer-nos falar no princípio. Né? Falamos, declaramos a palavra. E diz assim, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, não são carnais. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas por quem está detrás delas. Não é? Mas sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Que fortaleza é essa? De Lisboa. De Leiria. Que fortalezas são essas? Aqui dentro. Eu não acredito, eu não sei o quê. Fortaleza. Amém? Fortalezas. Eu tenho razão. Olha aí, versículo 5. Destruindo... A palavra de Deus destrói essas armas que Deus nos deu. Quando nós declaramos a palavra como nós fizemos no início. Porque Deus diz que as minhas palavras jamais voltarão para mim vazias. Antes cumprirão aquilo para que foram enviadas. É por isso que eu sempre digo, nas suas orações, não ore as suas próprias palavras. Ore as palavras que estão na Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Amém? Porque... sejam as nossas palavras poucas, nossas orações, poucas palavras aqui, porque nós estamos na terra, Deus está no céu. Então vamos orar a palavra de Deus, amém? Muitas pessoas pensam que orar a Deus é dar instruções a Deus, como se Deus não fosse sei lá. Oh Deus, faz assim, faz assado, faz frito, faz cozido na minha vida, e depois faz assim, então assim em fulano. Não, Deus sabe exatamente o que é que Ele deve fazer. Nós é que temos que abrir o nosso coração, mostrar a nossa fé. Senhor, Tu sabes melhor que eu. Eu creio que Tu vais fazer isto, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Orar de outra forma é religiosidade. Não vai a lado nenhum. Então, versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Permita que eu leia de outra versão. Diz assim, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, a palavra de Deus, jamais voltará para Ele vazia. Para destruir fortalezas aonde? Aqui, dentro. Anulando nossos sofismas, filosofias, etc. E toda a altivez, tudo quanto se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como a maior parte da humanidade agora está numa de não existe Deus, não sei o quê, eles estão a autodestruir. Olha como está o mundo. Olha como está o mundo. Isso é a ação de quem? O próprio homem está a destruir o meio ambiente dele, ou não está? Eu fico admirado. Ainda hoje de manhã ouvi. Houve um fogo ali à Bregaria Velha. Sim, à Bregaria Velha. Às 3 da manhã, o fogo pega assim na mata, assim. Por amor de Deus. As pessoas estão... Depois admiram-se que ali há muita chuva, inundações, pessoas que morrem afogadas, daquele lado há secas, depois é o gelo, está total de gelo, e não sei o que mais, e o calor, e... Depois dizem que é El Niño. El Niño é o El Niño, é o homem. O homem é que faz isso. Que ele cria esses El Niños, essas coisas. Porque não teme a Deus. Porque não temem a Deus. Acham-se super inteligentes, não precisam de Deus para nada. Quando nós precisamos, se nós precisamos de alguma coisa em nossas vidas, é Deus. Sem Ele, eu não quero viver aqui. Que me leve já para casa. Lá para o céu, não é? Que me leve já. Sem Ele, não quero viver aqui na terra. Havia um homem no início do século passado, inglês. Já vos falei várias vezes desse homem. Um homem indouto, um homem simples, era canalizador, era alcoólico. Ele veio a Cristo, aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador através da sua esposa, que era uma mulher paciente, era uma verdadeira esposa, que com muita paciência, com muito amor, trouxe Smith, chamava-se Smith Wigglesworth,
trouxe esse homem, rebelde, não acreditava em Deus, trouxe-o para Cristo. E ele começou, a coisa começou a fazer luz. Ele começou a ver, eu estava errado, meu Deus. Eu estava errado, ainda bem que eu descobri essa verdade. Eu estava errado. E começou a aprender a palavra, começou a ter comunhão com Deus em oração intensa com o Senhor, buscar a Deus. O coração dele abriu-se para Deus. Smith Wigglesworth foi um dos maiores pregadores, mais famosos pregadores do século passado. Viveu no início do século. E, irmãos, ele viajava naqueles navios, ia até os Estados Unidos, acontecia um milagre. Hoje em dia, as ambulâncias com casos terminais, pessoas com doenças terminais, vão a correr para o hospital, ou não? Naqueles dias, eles tinham uma tenda enorme, ele ia de terra em terra com a sua tenda a pregar o Evangelho. Naqueles dias, as ambulâncias com casos terminais vinham dos hospitais para a tenda dele, e eram curados. E através dele, não ele, que nós temos, as pessoas têm a mania que, fulana ou fulano curou-me. Não, quem cura é Deus. Quem faz milagres é Deus. Nós apenas somos os vasos. Amém? 28 pessoas documentadas por médicos ressuscitaram da morte. 28, não foi um nem dois, foram 28. Por quê? Porque o coração estava aberto. Na época os corações do povo estavam abertos para Deus. E Deus pôde se manifestar a seu, digamos, se me permitem, bel prazer. E Deus fazia essas coisas tremendas, não é? E pessoas eram curadas. Mas esse nosso amigo Smith Wigglesworth tinha as suas coisas, que talvez, na forma de pensar das pessoas mundanas, é ridículo. Vou dar um exemplo. Havia um outro homem inglês que ensinava, dava aulas sobre a Bíblia na universidade, e Charles Duncombe, mestre da palavra, ele acompanhava muito Smith Wigglesworth para ver aqueles milagres, aquelas curas a acontecer, paralíticos a andar, eu sei lá, coisa tremenda. Se puder comprar o livro, compre e leia, você vai ver. Mas é um homem que era 100% consagrado a Deus. Ele consagrou-se, eu fui um pecador horrível como foi o apóstolo Paulo, mas agora, Senhor, eu vou caminhar contigo o resto da minha vida. Ele foi usado poderosamente por Deus. Um dia, Charles Duncombe resolveu visitar Smith lá em Londres, ir à casa do Smith, e trazia na sua mão um jornal. Comprou o jornal para ler o jornal, né? The London Times. E ele entrou, tocou lá a campainha, ou bateu a porta, sei lá como é que era aquilo. Smith veio, abriu a porta. Olá, bem-vindo, entra. Aí, o jornal fica lá fora. Tu entra, és bem-vindo. O jornal fica. A minha casa, a única coisa escrita que entra é a Bíblia. Revistas, jornais e coisas do mundo fica lá fora. As pessoas veem, tipo é doido. Não é? As pessoas, quando não sabem melhor, vão já julgá-lo. Este tipo né? A coisa não bate bem lá em cima. Mas ele não permitia. Podemos achar que essa atitude era um tanto restrita, demasiado restrita, um bocadinho além do que é lícito, não é? Então, as pessoas, muitos seguidores, muitos que ouviam pregar e tudo, e viram os milagres acontecer, aos olhos vistos ali à frente deles todos, muitas pessoas, sem conhecimento, começaram a agir como Smith. Também não queriam lá jornais e livros e revistas em casa, senão a Bíblia. Achando elas, fazendo assim, que iam ter o poder de Smith, que também iam. Só que eles nunca ressuscitaram nem uma mosca, quanto mais. Não é? Não é por aí, irmãos. É convicção do coração. Se você não tem convicção, não imite. Convicção. É Deus quem põe essa convicção em nossos corações. Amém? Porque Ele faz aquelas coisas, as pessoas não concordavam, mas através dele, Deus ressuscitou 28 pessoas da morte para mostrar às pessoas os milagres, porque os milagres são para mostrar que Deus ama as pessoas, ou não? Deus quer que nos vá bem em todas as coisas, que possamos prosperar, que a gente tenha saúde, como bem vai a nossa alma. Essa é a vontade de Deus. O religioso anda aqui, não corre bem a vida, castigo de Deus. Não, por favor, bem. Enfim, é triste. Há muitas pessoas que estão a passar mal,
dificuldades por ensinos desses religiosos que não nos dão esperança nenhuma. Ok. Bendito seja o nome de Jesus. Então, essa convicção, essa consagração a Deus, em sua casa não entra mais nenhum escrito senão a palavra de Deus, a Bíblia. Isso era um subproduto da sua consagração a Deus. Ele estava a guardar-se. Amém? Nada vai entrar aqui que me faça distrair, não é? Que me vai dominar e que me faça desviar dos caminhos do Senhor. Não quero nada disso. Prefiro não ter. Porque ele conheceu Deus. Ele conheceu Deus, irmãos. Ele teve experiência com Deus. Cerca de 40 anos depois eu estou aqui, porque eu conheci Deus. 1980 e picos. Engenheiro de minas na África do Sul, nas minas mais profundas da África do Sul. 2.000 metros de profundidade. Mina ultra funda, mais funda do mundo. Até hoje. Jesus aparece. Ai, segue-me. A gente não pode dizer que não. Não tem como. Deixei tudo. Aqui estou, eis-me aqui. Com todos os meus defeitos, estou aqui a pregar o Evangelho. Amém? Passamos coisas, passamos. Mas Ele tem sido fiel. Tem estado ao nosso lado. Amém? E nós temos visto almas salvas. América do Sul, América Latina, aqueles países, altas conferências, grandes coisas lá. Deus a fazer milagres. África, alguns países da Europa, Espanha, a Ilha de Malta, norte da África, no meio dos muçulmanos. Claro, você não diz que é cristão, mas você vai lá e você começa a ganhar um a um, né? E tem reuniões em casa dele e ora. E eles hoje são crentes maravilhosos, aqueles marroquinos. Amam Jesus. Mas cá fora você não sabe, pensa que é mais um muçulmano. Mas tem Jesus no coração. Amém, queridos? Vale a pena? Vale. Vale a pena. Vale a pena. Então, bendito seja o nome do Senhor. Essa decisão de mesmo não querer as coisas em casa que não fossem de Deus, irmãos, era uma decisão muito pessoal. Concordemos ou não, temos que respeitar. Amém? Era uma forma de se defender, para não enfraquecer a sua fé, ou sei lá o que é que ele tinha na sua mente. Não é? Então o apóstolo Paulo também está a dizer nas Escrituras que tudo na vida é lícito, porém nem tudo me convém. O que é que não convém? Como é que sei que não convém? Que no momento que estou a pensar fazer, o Espírito Santo diz, não convém. Amém? Não convém. E não se deixe distrair por essas coisas. Não vá pela conversa de muito dinheiro, não sei o quê. Não vá por aí, vai. Não há dinheiro que compre o Senhor nosso Deus. Amém? Todo dinheiro no mundo não compra o nosso Deus. Não, comparado, dinheiro é zero. Amém? Ficar firme no Senhor nosso Deus. Porque coisas aparecem e essas mesmas coisas passam, ou não? Antigamente havia um tipo de pecado que era considerado pecado, que deixaram de ser pecado, e hoje já tem outras coisas mais modernas que esse sim é que são pecado. Eu vou falar, primeira vez que fui ao Brasil, muitos anos atrás. Eu estava no Rio de Janeiro, 2 jovens brasileiros lá de uma igreja, muito queridos, e eles levavam a passear, porque Deus mandou-me ir lá para dentro, onde os pregadores não vão. Sabe como é? As coisas do beira-mar, as coisas atrás da linha vermelha, da linha amarela, não é? Aqueles becos, Deus vai lá. Mas quando eu cheguei, essa igreja mandou-me esses 2 jovens para me receber no aeroporto, foram mostrar um pouco do Rio de Janeiro. Eu vi lá a Ponte de Niterói, eles são muito orgulhosos para a Ponte de Niterói, que é mais ou menos vendo Vasco da Gama em Lisboa, assim, e tal. E depois nós vimos, fomos dar uma volta de barco, chegámos ao cais, a caminho para o carro, passámos por uma esplanada, e eu disse assim para eles, irmãos, vocês não se importam? O que é, pastor? Eu gostaria de provar a cerveja daqui do Brasil.
O que é que eu fui dizer? O quê, pastor? Está amarrado. Crente não bebe. Está amarrado. Disse, o que é isso, pá? Deixa essa coisa da religiosidade, mas não posso provar é pecado. Então Jesus enganou-se quando ele transformou água em vinho. Devia ter transformado a água em Coca-Cola, se calhar. Então vê essas coisas assim. As pessoas não querem isso e pensam que a fé em Deus é tudo assim. Não é? Satanás põe assim uma imagem, pinta assim um quadro para eles, que eles não tem nada com isso. Não é? Sabe uma coisa? Um deles, mais tarde, uns anos mais tarde, eu vim do Chile para o Rio de Janeiro e fomos para no aeroporto. Fomos jantar. Eu disse para ele: irmão, você não se importa que eu beba um vinhozito aqui? Sabendo que o que é que me tinha feito com a cerveja. Você não se importa que eu beba um vinho? Sabe qual foi a resposta dele? Pastor, eu agora já não sou mais religioso, eu também vou beber. Eu disse, bem-vindo. Bem-vindo. A religião controla as pessoas. Desde que a gente não abuse, não tem mal. Pois não, é lícito, não é? Pronto. Agora, coisas que eram consideradas pecaminosas anos atrás, porque não tinha nada a ver com a palavra, mas quando a palavra não diz que é pecado, é porque não é pecado, ou não? Se a palavra diz é pecado, ponto. Mas se não menciona, não é pecado, pois não. Mas se aos olhos do religioso aquilo não parece lícito, então, e vê que as pessoas gostam daquilo, para dominar as pessoas, castidade. Dominam as pessoas com essas coisas, essas doutrinas de homens. Isso não tem nada a ver do nosso Deus. Amém? Os irmãos ainda estão aqui. E então, com essa coisa da cerveja, já estou a terminar. Eu aprendi algo naquele dia. Disse, Senhor, isto aqui no Brasil há um pecado que se chama pecado territorial. Porque na minha nação, beber um pouco de vinho ou uma cerveja não é pecado. Mas aqui é. Temos que respeitar. Não é? Assim como eles têm que respeitar a mim. Não é? Mas eu não quero... A Bíblia diz, não bebas por causa da consciência deles, não da nossa. Não é? Temos que respeitar, porque Deus ama e nós também temos que amar. Amém, amados? Eu costumo dizer, há uma diferença entre gostar e amar. Eu posso não gostar de um irmão ou de uma irmã na fé, mas eu tenho que amá-la. Estão a ver a diferença? Eu não gosto por quê? Porque os seus valores, a sua forma de estar, de ver as coisas, não conjugam muito bem com as minhas. Então eu tenho dificuldade de estar na presença daquela pessoa, ou não? Fica pesado a coisa, tem que ter cuidado para não magoá-la, para não ofendê-la. Então eu não gosto, mas eu tenho que amá-la, ou não? Porque Deus habita em mim e Deus é amor. Se eu não amar é porque Deus não está aqui dentro. Não é? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, ou não? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Até mesmo para Judas Iscariotes, o que o traiu. Jesus não serviu a ceia. Não, tu não foste batizado, tu não podes tomar a Santa Ceia. És tu que mandas ou é o sangue de Jesus que manda? Não é? Isso são doutrinas de homem. Mostra na Bíblia onde está isso. Mostra-me onde está. Falei com muitos pastores, um bom amigo meu, o pastor Zé Neves, vocês conhecem. Eu disse, Zé, mostra-me na Bíblia onde está isso, mostra-me. No dia que me mostrares isso na Bíblia, eu vou acreditar. Eu digo, opa, então estás a ver. Amém? Não vamos controlar as massas, irmãos. Não vamos controlar as massas. E então, com o tempo, os valores mudam, os pecados mudam. Amém? As coisas velhas passam, coisas novas vêm vindo. Amém? E com o tempo essas coisas novas também passam e a igreja tem que acompanhar o tempo, então novos pecados surgem na igreja. Temos que ser modernos, temos que acompanhar o tempo. Por amor de Deus. Por amor de Deus.
Sabe uma coisa que uma irmã estavam a dizer aí, e termino aqui. Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. As palavras do Senhor Jesus. Olha aí. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, são as palavras do Senhor, não passarão. E um dia vamos ver, naquele grande dia, vai haver ranger de dentes de gente que nunca acreditou em Jesus, e não pode dizer que não foram avisados, porque a igreja passa sacrifícios, passa vergonhas, passa situações desagradáveis, para que eles entendam que Jesus os ama e que os quer ver salvos. É, não é? Vai haver ranger de dentes, irmãos. Até mesmo aqueles que andam a ensinar o povo mal, vão ranger os dentes. Mas também vai haver muita alegria, muito gozo, ou não? Entra para o descanso do teu Senhor, meu bom e fiel servo. Yes! Yes! Amém, glória a Deus. Pai amado, obrigado, Senhor. O último a rir-se melhor, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua santa palavra, pela tua paciência, longanimidade, misericórdia, graça e intenso amor que as nossas massas cinzentas entre as orelhas não conseguem compreender ou entender esse amor tão profundo, porque vai muito além das capacidades do cérebro humano, Senhor. Paizinho, muito, muito obrigado, Senhor. Queremos estar gratos nessa tarde para contigo, Senhor. E queremos sair daqui com paz em nossos corações, sabendo que tu nos amas e já o provaste, morrendo por nós na cruz. Uau, quem é que faria isso por outra pessoa? Mas tu fizeste porque tu verdadeiramente nos amas. Obrigado, Senhor. A ti, Deus, toda a honra e toda a glória. E eu oro, Senhor, para que os teus filhos e as tuas filhas, o teu povo, tenham uma semana abençoada, favorecida por ti, Senhor. Onde quer que eles estiverem, possam achar favor aos olhos dos homens com quem eles estão a conversar, sem que esses homens entendam porque que eu tenho que dar favor a ele. O teu favor, Pai. O teu amor, Senhor. A tua graça em nossas vidas, Pai. E que nós possamos seguir firmes, com nossos olhos fitos em ti, Senhor Jesus. Não perder o foco, porque tu és o autor e consumador